Bom dia, graças e paz, irmãos. Pode sentar, fica à vontade. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem no Salmo 121. Queremos felicitar todos os pais nessa manhã, amém? Perdi meu pai em 2007 e ele foi muito presente na minha vida. E me lembro quando eu passei uma fase bem triste, errei bastante como filho, né? E minha mãe estava viajando no Paraguai, ela nem soube desse acontecido, e ele me abraçou e disse: olha, independente do que tu fez, eu continuo te amando, né? E aquilo foi muito bom para a minha vida, né? Então o pai é assim, a gente erra, a gente desobedece, a gente faz coisas assim, meio ruins, mas ele não deixa de nos amar, amém? E nós temos o nosso, eu me lembro quando eu avisei meu pai que tinha me convertido, tinha aceitado Jesus, e ele olhou para mim e disse assim: olha, só uma coisa eu não quero, que tu seja pastor. É isso aí, ele faleceu antes de eu ser consagrado, amém? Mas ele era uma pessoa que gostava do Evangelho. A Bíblia nos diz lá no Salmo 27:10 que ainda que a minha mãe e o meu pai me deixem, o Senhor me acolherá, amém? Se as pessoas mais importantes da nossa vida nos deixar, o Senhor não vai nos deixar, amém? Essa é a certeza que nós temos. Então vamos para o Salmo 121, vamos repetir ele aqui hoje. Ele diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, ele não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém? Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Senhor, nós elevamos nossos olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro? Diante do mundo tão conturbado, diante de tantas incertezas, diante de tanta falta de confiança, Senhor, nós temos aquele que nos guarda. Nós sabemos, Senhor, que a nossa pátria não é desse mundo, e sabemos, Pai, que aquele que nos guarda não dormita, não tosqueneja. Senhor, Ele não se cansa, Ele não fadiga. Aquele que criou os céus e a terra continua a guardar a nossa entrada e a nossa saída. Senhor, nós continuamos a depender de Ti, colocamos a colocar nossas esperanças e as nossas confianças naquele que não erra, naquele que não muda, naquele que, ainda que o meu pai e a minha mãe me deixem, Ele não me deixará. É aquele que está presente em todos os dias da minha vida, eis que está conosco até a consumação dos séculos. Senhor, nessa manhã nós te louvamos, nessa manhã nós te bendizemos, nessa manhã nós te adoramos. Nós temos o prazer de estar aqui te bendizendo, te adorando, te exaltando, Pai, dando todo o nosso louvor e dando toda a nossa glória àquele que é merecedor de tudo aquilo que nós vamos fazer nessa manhã. Meu Pai amado, nós pedimos que Tu venha falar com cada um de nós. Tu és o Deus presente, Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus que nos guarda, Tu és um Deus bondoso, todas as Tuas obras são permeadas pela Tua bondade. Nós te pedimos, Senhor, que através do Teu Espírito Santo Tu possa falar com cada um de nós nessa manhã. Amém, meus irmãos? Amém? Esse salmo, o tema desse salmo é a guarda, né? Por 6 vezes ele vai falar a palavra guarda, certo?
Então, naquela época, quando eles, o Juliano introduziu bem aqui, quando eles viajavam, quando eles faziam as peregrinações, eles tinham o deserto da Judéia, e ali tinha precipícios, eles podiam cair, eles podiam tropeçar, então tinha várias inseguranças nessa caminhada, né? Eles tinham também o problema dos assaltantes, né? dos salteadores, eles tinham o problema do deserto do Saara, que de noite ficava muito frio, de dia chegava a dar temperatura de 50 graus, então eles tinham todos esses percalços, e assim é a nossa vida, né? Um dia, eu vejo essa rapaziada jovem aqui, essas meninas, esses jovens, né? Eu não tive essa oportunidade de entregar minha vida para Jesus tão jovem, e um dia a nossa caminhada também se dá com Cristo. Um dia nós nos arrependemos, um dia nós marcamos uma caminhada diferente, né? Nós entregamos a nossa vida com Cristo, e a nossa caminhada também tem noites escuras, a nossa caminhada tem dias ensolarados, a nossa caminhada vai ter dias que vamos cair, tem dias que vamos se afastar. Tem pessoas que começam com Jesus, ficam anos às vezes fora da igreja, às vezes ficam um pouco no mundo, às vezes os pés vacilam, às vezes o cara volta de novo. Então a nossa caminhada com Cristo não é diferente, meus irmãos, certo? A certeza que nós temos é que o céu não é aqui, e a nossa pátria ainda está para vir. Amém, meus irmãos? A certeza que todos nós temos é que nessa caminhada nós não estamos sozinhos. Ele caminha conosco o tempo inteiro, né? A Bíblia diz que Ele está conosco, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa, né? E a Bíblia vai nos falar lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20, Filipenses 3 e 20, ele vai falar que a nossa pátria não é aqui, certo? E que nós buscamos essa pátria nova, diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Quer dizer que esse corpo vai ficar, né? No dia que morremos, logo seremos comidos pelos vermes, e ali não vai ficar nada, né? Mas um dia nós estaremos com Cristo, e quando Cristo vier buscar a igreja, nós receberemos um corpo novo, né? Por isso que ele diz, ele transformará o corpo dessa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, ou seja, um corpo que a morte não vai tocar mais, a doença não vai tocar mais, nada, nós não vamos ser sujeitos a nada, né? Esse corpo vai ser transformado e viveremos para sempre com o Senhor, amém? Nem a morte, nem a dor, nem a doença, nada disso, não é problema de hernia de disco, radioterapia, problema de úlcera, não vai ter nada, vai ser um corpo totalmente transformado, glorificado, amém? E nós estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia fala também dessa pátria nova, lá em Hebreus 11, quer ver uma coisa? Hebreus 11, 13, vai dizer assim, fala da galeria da fé, fala daqueles homens do Velho Testamento que morreram esperando as promessas de Cristo. Lá no 13 vai dizer assim, todos esses morreram na fé, sem obter suas promessas, vendo-as de longe saudaram, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ou seja, nós aqui começamos uma caminhada, mas a nossa habitação aqui, por que estamos inquietos aqui? Por que nada nos satisfaz aqui? Porque a terra não é o nosso lar, amém? Tem uma música que eu gostava, que normalmente a gente cantava nos velórios, né? Dizendo, o mundo não é meu lar, aqui não posso descansar, amém? O mundo não é o nosso lar, meus irmãos, nós aqui estamos somente de passagem, nós estamos aqui só treinando para estar um dia na glória com o Senhor, amém? Ele continua assim, porque
eles falavam de modo que manifestavam procurando uma pátria. Lá no 16 assim, eles aspiram uma pátria superior, uma pátria celestial, e Deus não se envergonha de ser chamado Deus, pois preparou uma cidade, né? Jesus fala em João capítulo 12, 13, 14, 15 até o 17, onde são os últimos 5 dias de Cristo, né? Os dias que ele fala dos últimos dias, ele diz que na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para que onde eu esteja, vós estejais comigo. Amém? Então, quando Jesus fala disso, ele ainda não havia morrido por nós. E quando ele fala de preparar lugar, ele fala que ele morreria pelos nossos pecados, morreria pelas nossas iniquidades, e prepararia esse lugar para que um dia todos aqueles que confessem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se arrependam dos seus pecados, vão estar nesse lugar. Amém? Essa é a certeza que nós temos, né? Essa é a certeza que nós... Então, meus irmãos, essa terra não é o nosso lar. Aqui nós só estamos de passagem. Somos aqui peregrinos. Somos aqui, né? Apenas estamos esperando, né? Esse lugar que está preparado para nós. Se vocês pegarem, se puder colocar no Data Show, Apocalipse 21, o apóstolo João, ele vê esse lugar, ele tem uma imagem, tem um relance desse lugar onde nós vamos estar, e João vai falar no Apocalipse 21, ele diz assim, vi um novo céu, vi a nova terra, o primeiro céu e a primeira terra já passou e o mar já não existe, vi uma cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva, adornada para o seu esposo. E vi uma grande voz dizendo, eis o tabernáculo de Deus. O tabernáculo de Deus é a morada de Deus, é onde Deus estará conosco para sempre. Amém? Vi o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão os povos de Deus, e o mesmo Deus estará com eles, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Quer dizer que ali não haverá dor, ali não haverá doença, ali não haverá nada. Essa é a pátria celestial que nós habitaremos. Amém? Meus irmãos, existia um cidadão, o nome dele era Henry Morrison. Esse cidadão, ele passou 40 anos na África. 40 anos na África fazendo missões, e ele um dia voltou para os Estados Unidos, e quando ele voltou, quando o navio dele estava embarcando em Nova York, aí tinha uma gentarada esperando no cais, ele disse, barbaridade, a mulher dele olhou assim, que tanta gente que está esperando nós, como nós somos lembrados, e quando ele desce do navio, ninguém estava esperando ele, porque aquela gentarada que estava esperando, era o presidente dos Estados Unidos, que era Theodore Roosevelt. Ele estava voltando numa caçada e a turma estava esperando ele. E ele foi para casa com o coração todo inflamado, foi com o coração todo magoado, porque ele disse, como é que pode, minha mulher? A gente deu a vida para Cristo, a gente se empenhou lá naqueles campos íngremes, naquele povo hostil, para pregar a palavra de Deus, para falar das coisas da vida eterna, e não tinha ninguém esperando nós, e o cara vai caçar animais, o cara vai matar animais, e tem um povo inteiro esperando ele, e ele ficou com seu coração ferido, e a mulher dele olhou para ele, a mulher dele, tem umas mulheres, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, e a tola destrói, né? E a mulher dele, muito sábia, disse para ele, olha, é melhor tu resolver esse teu problema com Cristo, porque tu não vai poder mais fazer nada para ele com esse coração ruim que tu está aí. É melhor tu te acertar com ele. A mulher dele disse assim, é melhor tu orar, porque com esse coração, a Bíblia diz que lá em Provérbios capítulo 4, 23, a Bíblia diz que guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da alma, da vida. Então, se nós tiver com o coração ruim, se nós com o coração irado, um coração rancoroso,
Não adianta nem chegar diante de Deus, porque Deus conhece a nossa vida. E aquela mulher, de maneira muito sábia, ela disse: vai orar, vai, porque assim, com essa revolta que tu está com Deus, não vai dar certo, né? E aí, diz que ele foi orar, orou, diz que não passou 10 minutos, veio todo faceiro assim, veio feliz, Robinho, veio todo. Aí a mulher disse assim: o que aconteceu com esse homem? Aí ele assim: já orei. Já orou? Eu falei para ele, falei tudo para ele, falei que estava magoado, falei que estava triste, falei que ninguém me recebeu, que aquele homem que foi caçar, que foi matar um monte de animal, tem um monte de gente e eu não tinha ninguém. Falei tudo para ele. E daí o que aconteceu? Ele botou a mão em mim e disse assim: mas tu não voltou para casa ainda, né? Tu não voltou para casa. Então que ele estava triste porque tinha achado que tinha voltado para casa e ninguém tinha recebido ele. Ele disse assim: mas tu ainda não voltou para casa. Meus irmãos, nós não voltamos para casa ainda. Amém? Os irmãos querem voltar para casa? Os irmãos querem voltar para casa? Amém. Eu quero voltar muito para casa. Amém? Eu anelo esse dia de voltar para casa. Amém? Eu não tenho medo de voltar para casa, não. Aqui não é o nosso lar. Aqui não é o nosso lar. Então, o Senhor só disse assim: olha, ou erre, você não está em casa ainda, né? Aqui não é o nosso lar, né? Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui nessa manhã, meus irmãos, certo? A primeira coisa que nós vamos colocar e ver nessa manhã, porque assim, nós vamos ver aqui, primeiro, o Salmo 121 nos mostra 5 coisas, tá? No versículo 4, tá? Nós vamos ver que o nosso Deus não dormita, certo? Ou seja, a vigilância dele é constante na nossa vida, mesmo nós dormindo, mesmo nós em qualquer situação da nossa vida, a vigilância dele não para. No versículo 5, a Bíblia diz que ele é a nossa sombra, ou seja, a vigilância que ele faz por nós é pessoal, é muito próxima, certo? No versículo 6, quando ele fala do sol e da lua, o sol fala das intempéries, né? O sol poderia causar exaustão nas pessoas, e a lua, por ser frio de noite, poderia dar gripe, pneumonia. Então quer dizer que ele nos guarda fisicamente. No versículo 7, a Bíblia diz que ele guardará a nossa alma, então ele nos guarda espiritualmente, ou seja, ele sabe de como está o nosso coração, ele sabe como está a nossa vida. E no versículo 8, que é o mais importante de todos, ele diz que nos guardará para sempre, ou seja, todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, todo aquele que realmente se volta para ele, pode ter a certeza que passará a eternidade com ele. Amém? Essa é a certeza que nós temos, que ele não nos deixa e ele não nos desampara. Amém? Certo? E por que, pastor? Que ele é o nosso Criador. Por que ele é o nosso Criador? A Bíblia vai falar ali, certo? No Salmo 121, certo? Que ele é o Criador dos céus e da terra, ou seja, aquele que pelo sopro da sua boca, aquele que pela palavra do seu poder criou todas as coisas, é esse que nos guarda, é esse que... Então há alguma circunstância, há alguma situação que Deus não pode resolver na nossa vida, não. Amém? Nós temos um Deus que é ilimitado, é o Deus que cria tudo, e por isso não há nenhuma circunstância fora do seu. A gente diz assim: o país nosso está tudo virado, o mundo está se esvaindo, o mundo está se acabando. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: cada pedaço desse mundo, cada partícula desse mundo, o Senhor diz: é meu, eu estou no controle de todas as coisas. Então aquele que guarda cada detalhe desse mundo é aquele que guarda a minha e a tua vida. Amém, meus irmãos? Certo? Então, a outra coisa que nós vamos ver ali, no versículo 3 e no versículo 4, ele é o nosso socorro,
porque ele tem uma vigilância constante. Eu vi aqui na praia do Rincão, agora eles pegaram, arrancaram todos os equipamentos de segurança de uma casa e fizeram uma limpa na casa do cara. O cara tinha vigilância, tinha tudo, eles foram lá, arrancaram os fios, arrancaram tudo e levaram tudo. Agora, isso não acontece com Deus, porque Deus não dormita e Deus não tosqueneja. Tosqueneja é aquela hora que a pessoa está um pouquinho dormindo e está acordada. Então o nosso Deus, a vigilância dele é constante para a nossa vida. Nós, meus irmãos, às vezes estamos cansados, às vezes a gente tem vontade de nem acordar. A Bíblia diz que Deus não se cansa e não se fadiga, né? Quer ver? É só olhar ali, ó, Isaías capítulo 40, Isaías 40, 28 e 29. Nós nos cansamos, nós nos estressamos, precisamos tirar férias, né? Mas Deus não tem nada disso. Olha aqui, ó. Diz assim, ó: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Criador, não se cansa e não se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem vigor nenhum. Então, Deus não se cansa, Deus não se fadiga, e aquilo que foi cantado hoje aqui, né, de maneira tão correta, né, Ele está sempre perto de nós. Olha ali, ó: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, certo? Então, muitas vezes as pessoas se afastam de nós, muitas vezes, né? Quer ver quando nós estamos com problema, meus irmãos? Quer ver quando nós podemos estar assim? Muitas vezes a gente vai ver o amigo, a gente vai ver a pessoa que podemos contar nas horas ruins da vida, né? E normalmente quando isso acontece, as pessoas se afastam, mas a Bíblia diz que Deus está perto de nós. Quando a Bíblia diz que Deus é a nossa sombra, Ele fala de proximidade. Ele fala de algo que está muito perto, certo? Então, a sombra fala de duas coisas: proximidade, e a sombra fala de refrigério, certo? Que a sombra, no meio de um calorão, nos dá aquele acalento, nos dá aquela segurança, nos dá aquele refrigério. Então, o Senhor é refrigério nas horas tristes da nossa vida, amém? É aquele que nos dá acalento, é aquele que nos consola, é aquele que nos conforta, que nos dá uma palavra de conforto, né? Eu me lembro quando eu estava sendo operado há uns 20 e poucos anos atrás, uma situação bem triste, tomando morfina de hora em hora, e aí veio aquela palavra do Senhor: Ele sofre as aflições como bom soldado de Cristo, né? Então, o Senhor está conosco, amém? A gente não sabe explicar, meus irmãos, mas Ele não nos deixa, Ele está sempre com a gente, Ele nos ampara, né? Certo? Que tipo de socorro Ele pode nos dar? Lá no versículo 3, Ele fala de outro socorro muito importante, que se chama o socorro moral, certo? Mesmo que a pessoa que ande com Cristo, às vezes na caminhada da fé, meus irmãos, nós temos nossos percalços. Às vezes nós estamos com a fé mais elevada, às vezes nós levantamos, não conseguimos, não queremos nem levantar, às vezes nós não temos vontade de orar, às vezes não temos vontade de ler a Bíblia, às vezes estamos mais fortes, às vezes estamos mais fracos, e a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos socorre moralmente. Olha, Ele não permite que os teus pés vacilem, Senhor. Então é Ele, meus irmãos, que não permite que os nossos pés venham a cair. Quer ver? Ó? Salmo 116, versículo 8, vai dizer assim, ó. O Salmo 116, ele fala, né, da volta daquele povo que estava há 70 anos cativo, né, na Babilônia, certo? E ele vai falar no versículo 8: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés, né? Então o Senhor nos cuida moralmente. Tem o Salmo 73, ele foi escrito por Asaf. Asaf era, junto com Davi, aquele que ministrava louvor a Deus, o responsável pela adoração na casa do Senhor. E o Salmo 73 é um salmo muito bacana, porque ele começa assim,
o salmista se indignando, questionando Deus, por conta que os ímpios eram abençoados e a pessoa que servia a Deus às vezes passava por situações difíceis, né? E ele fala lá, quando ele se encontra com o Senhor, quando ele é restaurado, né? Quando o seu coração dele está igual aquele homem que achava que ia ter muita gente esperando ele, mas ele não entendeu ainda que a casa dele, que ele não tinha voltado para casa ainda, né? Certo? Ele lá no Salmo 73, no versículo 23, quando o coração dele deixa de ser amargurado, quando o coração dele deixa de ser ferido, e Deus restaura a comunhão com ele, ele vai dizer assim lá no versículo 21, ó: quando o meu coração quase se amargou e as entranhas se comoveram, eu estava embrutecido, ou seja, eu estava ignorante. Ele estava igual aquele cara, achando que a glória dele era aqui na terra, achando que aqui ia ser reverenciado pelos homens, né? Eu estava embrutecido, eu não estava enxergando o que Deus, ignorante, eu era como um irracional, um animal, eu não estava pensando. Aí ele vai dizer assim, ó: todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que tenho mais eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Amém, meus irmãos? Então, essa é a segurança que nós temos, que Ele nos segura pela mão e nos guia pelo seu conselho. Amém? É muito bom servir a Deus. Amém? Deus é muito fiel. Apesar de nós sermos tão ruins, tão falhos, né? Ele é muito fiel. Ele é muito fiel, né? Certo? Então, meus irmãos, nós não temos de nos fiar em nós. Não temos de nos confiar em nossos atributos, em nossas obras, em algo que possamos, né, nos apoiar, né? Jeremias vai falar assim, ó, lá em Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, Jeremias vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que gloriar-se, glorie nisso, em conhecer que eu sou o Senhor. Amém? Então, coloque a sua confiança em Deus, coloque a sua vida nele, coloque suas esperanças nele, coloque seu futuro nele, né? Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo verdadeiramente, quando realmente nós nos encontramos com Ele, nós assinamos uma folha em branco. Em branco. Ninguém gosta de assinar folha em branco. Não é bom, né, Paulinho? Assinar uma coisa que eu não sei o que vão botar ali, né? Mas pode assinar para o Senhor. Amém? Ele tem o melhor para a nossa vida. Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída. E quando nós assinamos essa folha em branco, pode ficar tranquilo. Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para a sua descendência, Ele tem o melhor para os seus filhos. Vale a pena confiar no Senhor. Amém? Vale a pena entregar a sua vida a Ele. Vale a pena confiar nele. Amém? Ele tem o melhor para nós. Amém? Então, ó, aqui ó, o que ele disse? Ó, aquele que gloriar-se, glorie nisso, em conhecer que eu sou o Senhor, e eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado. Amém? Então nós temos a certeza, né, que podemos entregar a nossa vida para Ele, que nós não vamos, né, não vamos nos decepcionar, né? Provérbios, meus irmãos, Provérbios, capítulo 3, Salomão, ele fala para que nós não venhamos nos apoiar em nós, ou em qualquer coisa que pode nos firmar, certo? Provérbios 3, 5, vai falar assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração
E não te estribe. Estribe é aquele negócio que tinha na carroça que tu botava o pé assim para se firmar, o estribo para botar o pé. O mesmo estribo para quando tu bota quando vai subir no carro, né? Certo? Então é aquilo que te firma. Ou seja, não te firme em nada a não ser no Senhor. Amém? Amém. Coloca a tua confiança nele. Vai fazer uma faculdade, Senhor, qual é a faculdade que tu quer que eu faça? Vai escolher alguém para tu dividir o resto da vida, Senhor, quem é a pessoa que tu quer que eu fique? Senhor, qualquer coisa, coloca o Senhor em primeiro lugar. Amém? Amém? Então o que ele diz? Confia no Senhor, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor. O temer ao Senhor não é ter medo dele, temer ao Senhor não é ter medo do inferno, como tem um monte de cristão que acha que não pode fazer isso. Não, temer ao Senhor é se submeter à sua vontade que está na sua palavra. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, meus irmãos, por isso que existem pessoas inteligentes, mas não tem nada de sabedoria, porque não adianta nada o cara estudar um monte, não adianta nada o cara ter um monte de faculdade, se a sabedoria dele não vem de Deus. A pessoa pode ser inteligente, mas pode não ser sábia, porque ela não se submete à vontade do Senhor que está na sua palavra. O sábio é aquele que se submete, aquele que se inclina e é aquele que deposita a sua confiança no Criador dos céus e da terra. Amém, meus irmãos? Então, tem pessoas que não têm tanta faculdade, tem pessoas que não têm tanto estudo, mas são sábias, porque tem a sabedoria que vem do alto, que vem da palavra de Deus, que está na sua palavra, porque ela não se firma nos seus conhecimentos, não se firma nos seus diplomas, mas ela se firma na dependência do Senhor. Mas isso não impede de nós estudarmos, isso não impede a gente fazer uma faculdade, não impede a gente fazer nada disso, não tem problema. Se quiser, faça, faz muito bem, mas continue a depender e se submeter e temer ao Senhor. Amém? Certo? Então, ele vai continuar dizendo também que o socorro de Deus é circunstancial. Ou seja, o que é circunstancial? Ele nos socorre em todas as circunstâncias da vida. Tudo, toda hora ele está conosco. Quer ver uma coisa? Salmo 121, capítulo 6. Ele vai dizer assim, ó. 121, 6 diz assim, ó: de dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. Então ele vai te cuidar quando tu levanta, ele vai te cuidar quando tu vai pegar o teu carro, ele vai te cuidar quando tu vai no teu ônibus, ele vai te cuidar quando tu vai passar pela ressonância, como a quimioterapia, quando tu vai te operar, quando tu vai fazer uma cirurgia. Ele te cuida a entrada e a saída, ele te cuida todas as horas da vida. A tua entrada e a saída, tu pode ter certeza que Ele está contigo. Amém? Não dá para explicar isso, meu irmão, mas Ele está contigo. Amém? É uma coisa muito boa saber que o Senhor está conosco. É uma coisa muito legal, né? Saber que Ele está conosco o tempo inteiro, certo? Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída. Olha aqui, ó. O Senhor nos guardará de todo mal, o Senhor guardará a nossa alma. Amém? E o que o diabo quer fazer? O tempo inteiro ele quer tirar nós do Senhor. A Bíblia diz que ele ruge como um leão, certo? Mas ele só vai fazer alguma coisa na minha e na tua vida se nós deixarmos alguma brecha para ele. Senão ele não vai fazer nada, porque aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Amém? Amém? Aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Ele só toca se nós deixar alguma brecha para ele, certo? Senão ele não toca. O Senhor nos guarda, né? Essa é a certeza, certo? Então, meus irmãos, para nós acabarmos, certo?
nós temos a confiança, certo? Por quê que Ele pode ser o nosso socorro? Ele só pode ser o nosso socorro, Ele só pode ser o socorro de todos esses jovens, todos nós que estamos aqui hoje, se nós um dia abrir mão de tudo que temos, quando tudo nos falta, quando nós achamos que não é a nossa obra, não é o que fizemos, não é os nossos recursos, não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, só assim é que Ele pode ser o socorro para nós, amém? Quando nós entregamos todo o nosso ser, por isso que Ele diz que nós temos que amar Ele de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso físico, de todas as nossas forças, né? Então Ele só pode ser o nosso socorro quando nós colocamos toda a nossa confiança nele. E a certeza que nós temos ali está no versículo 8, certo? Ele finaliza, né? O salmista finaliza esse salmo dizendo que Ele nos guardará a entrada e a saída para sempre. Ou seja, nós podemos ter a certeza que se nós entregamos a nossa vida para Ele, nós um dia estaremos com Ele para todo o sempre, né? Aquele que está em Cristo não morre, mas viverá eternamente. É só nós pegarmos aqui, João, capítulo 11, para nós acabarmos. João 11. João 11, 25, diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, nós temos a certeza que mesmo na morte, Ele estará conosco, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara, Ele estará conosco. Então, concluindo, meus irmãos, por que Ele pode ser o nosso socorro? Porque, primeiro, nós temos que entregar todo o nosso ser a Ele. Segundo, nós temos a certeza que Ele vai proteger além daqui, Ele vai proteger para sempre, amém? Vamos orar então, para nós partes, queria que os irmãos levantassem. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Senhor, eu te louvo, Pai, eu te bendigo, eu te exalto, Pai, por toda essa fidelidade que Tu tem para conosco, por Tu guardar a nossa entrada, por Tu nos guardar para que nossos pés não vacilem, por Tu nos guardar, Senhor, de maneira moralmente, de maneira constante, por Tu não dormir, por Tu não tosquenejar, por Tu nos guardar, Pai, por toda a eternidade. Eu Te louvo, Senhor, porque nós temos um Deus que nos guarda, um Deus, meu Pai, que não se fadiga, que não se cansa, um Deus que é um Deus soberano, é um Deus transcendental, é um Deus poderoso, mas que conhece cada um de nós pelo nome. Senhor amado, nós colocamos as nossas vidas no Teu altar nessa manhã. Senhor, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu tem guardado cada um de nós, cada jovem aqui nesse lugar, Tu tem guardado cada pai de família, Tu tem guardado cada esposa, Tu tem guardado a nossa saída, Tu tem guardado a nossa entrada, Tu tem nos dado força, Pai, para que os nossos pés não vacilem. Mas, Senhor, nós podíamos estar em tantos lugares tão errôneos hoje, Pai, estamos aqui na Tua casa, Te adorando, Te exaltando. Senhor, eu Te louvo, Pai, porque Tu tens sido muito fiel a nós, Pai. Senhor, continua agindo em nossas vidas, continua agindo em nossos corações, Senhor, para que nós possamos ter a convicção que ainda não voltamos para casa. Senhor, ainda estamos aqui trabalhando, lutando, guardando a nossa fé, guardando o nosso coração num mundo tão difícil, mas nós temos certeza, Pai,
que nessa jornada um dia estaremos contigo na pátria celestial. Senhor, eu oro nessa manhã, que o maior desejo de cada um aqui nessa manhã é ter a convicção que Tu coloque fé no nosso coração, que há uma pátria celestial e que um dia estaremos contigo para sempre, e que lá Tu enxugará no nosso rosto toda lágrima, não haverá mais dia, não haverá mais noite, não haverá mais doença, e assim como Tu é, nós o veremos, Pai, e nós estaremos para sempre contigo. Senhor, que Tu possa colocar essa fé em nosso coração, que o mundo não é o nosso lar, e que nós aspiramos a uma pátria muito melhor, muito melhor, Senhor, que é onde estaremos contigo para sempre. Amém. Amém? Vamos. Vamos abrir a palavra de Deus então. Chegou o momento de participar da ceia, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11 e versículo 23. Primeira a Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Vamos orar neste momento então? Feche seus olhos comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças, Senhor, pelo pão e pelo vinho, Senhor, que simbolizam, Senhor, neste momento o teu sangue e teu corpo, Senhor. Meu Deus, te damos graças, Senhor, pela maior prova de amor que alguém pode fazer para outro, Senhor, e o Senhor fez. Lembramos hoje, Senhor, deste momento maravilhoso, Senhor, que é por causa disso, Senhor, que estamos aqui, Senhor. O Senhor fez por nós, o Senhor morreu, ressuscitou, Senhor, e está conosco nesta manhã, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, meu Deus. Abençoa, meu Deus, cada um que aqui está, Senhor. Nos ajude, Senhor. Meu Deus, nos ajude nessa caminhada, meu Deus, porque mais um mês, Senhor, passamos e estamos aqui na Tua presença, Senhor. Meu Deus, te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, e a esposa está ali para servir, né? Lembrando que a ceia não é exclusividade da Igreja Batista ou de qualquer outra placa da igreja, né? É do Senhor Jesus. Então, e aqueles que vão participar, né? Continuem em pé, os que se batizaram estão em comunhão com a igreja, e quem não, pode se assentar e ficar à vontade, tá bom? Amém. Deus Santo,